Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras da Smáquina TV Brasil. No episódio de hoje, eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o engenheiro mecânico da FEI, Raul José de Almeida, mais uma fera da nossa FEI, a Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo, e da técnica Projetos. A gente vai falar a respeito de centros comerciais. Primeiro, Raul, muito obrigado por atender ao pedido dessa entrevista. Ok, muito bom dia, Joaquim. Obrigado pelo convite. Legal. Vamos ver se eu consigo te atender. Com certeza. Olha, Raul, a gente vai falar de centros comerciais e, por se tratar de ambientes climatizados de uso público e coletivo, né, quais são as principais recomendações para reduzir o risco de contágio nesse período de pandemia de Covid-19? Bom, transmissão de Covid-19, a gente começa a falar sempre de proteção e evitar contágio interno, ou seja, anteriormente nós sempre estamos preocupados com fontes externas de contaminação. Agora a fonte de contaminação veio para dentro dos prédios. Então, um sistema de ar-condicionado também, ele tem sua relevância muito importante, mas antes um parênteses, tá? O sistema de ar-condicionado não consegue resolver se você tiver mau uso do usuário, se você tiver sem máscara, se você estiver próximo, o ar-condicionado não faz milagre. Certo. Tá? Já acontece muito problema de cheiro. Só fazer uma analogia. O ar-condicionado não gera cheiro, mas ele espalha, amigo. Sim. Então, se não tiver distanciamento, se não tiver as regras básicas, não tem ar-condicionado que resolva o problema. Mas, entrando no ar-condicionado, que é a parte que nos cabe, são dois itens principais. Diluição, ou seja, renovação de ar. Se você, imagina geração de uma pessoa infectada com o vírus, está disseminando o vírus, está espalhando o vírus no ambiente. Qual que é o objetivo? É jogar esse vírus fora. Então, o que nós temos que fazer? Muita renovação de ar. E a segunda ponto é tratar com filtragens adequadas, tratar com sistemas de lâmpadas UV, serpentinas, fazer alguns tratamentos complementares que antigamente não fazíamos. Mas mesmo se não colocar nesses novos tratamentos, o importante é, atenda a norma, você já resolve 95% dos problemas. Ou seja, atenda a norma de renovação de ar, atenda a norma de filtragem. Você já está com 95% do seu problema resolvido. Legal. Bom, Raul, hoje a gente encontra muitos ambientes corporativos com pouca ou nenhuma preocupação com as altas concentrações de CO2, CO2 interno, né? E aumenta o desconforto das pessoas, sintomas agudos de saúde, desempenho cognitivo. Quais as recomendações e possíveis adequações visando ao melhor ambiente de trabalho? Volta na primeira resposta. Diluição, aumento de vazão de ar externo. Às vezes nem estou muito preocupado com a efetividade de filtragem. Você pode ter um filtro absoluto com a vazão insuficiente, não adianta nada. Estou falando de edifícios comerciais, não estou entrando em hotéis, tá? Muito importante de frisar o uso. O importante nesses aqui é a renovação de ar adequada. Então, mas eu não acho que é uma tendência, não, você ter esses ambientes com pouca renovação de ar. Sim. Que a gente tem visto, sim, normalmente, quando você tem um prédio corporativo, um prédio de escritório, com um bom projeto, um bom projetista, tem renovação de ar, sim.
Então, os prédios corporativos, é muito na moda hoje você fazer uma certificação LEED, uma certificação WELL, é muito em voga, muito em voga. Isso muito, digo muito mais por questão de marketing, mas isso trouxe uma qualidade muito boa para os projetos, muito Sim, boa para os usuários. Então, isso, a renovação de ar e filtragem são dados prioritários nesses projetos. correto. Então, agora, diferente quando você pega aqueles conjuntos comerciais, vamos falar chamados saletas, que aí só é deixado duas grelhinhas na fachada e um espaço para um split. Infelizmente, ele tem que usar aquelas duas grelhinhas, sim, um para fazer a tomada de ar e outro para fazer a exaustão do seu banheirinho. Então, tem Sim. que ter renovação de ar. É, A palavra é renovação de ar. entendeu? Você falou de centros comerciais, e a gente está vendo aí que, com muita gente trabalhando em home office nos últimos tempos, até em função da pandemia, tem uma tendência em outros países e até em algumas cidades brasileiras de transformar esses centros comerciais em residenciais, né? Aí aparece um novo problema. Primeiro, é uma tendência isso? E quais os desafios na hora de projetar essa readequação? Já estava comentando em off, né? Tendência é uma questão de economista. Ficaria rico se eu soubesse. Com certeza. Eu tenho, no começo da pandemia, eu vi que todo mundo foi para casa. É, Todo mundo fechou seus escritórios. Muitos projetos corporativos que nós tínhamos já contratados foram paralisados. Mas o que aconteceu no final do ano passado e começo desse ano, a retomada de todos esses projetos. Então, eu não sei se isso é uma tendência. Pode ser, sim, que a tendência de escritórios menores isso aconteça, mas, por outro lado, o que eu tenho percebido é que o adensamento de pessoas, porque às vezes você ocupa lá, coloca uma densidade de pessoas padrão call center, você fala mais alto, você espirra, você afeta a pessoa que está na tua frente. Então, a correto. questão de distanciamento tem que ser, o que eu estou vendo como tendência é uma ocupação mais organizada e uma ocupação menos densa. O que quer dizer? Você tem uma pessoa com um raio de 2 metros, distanciamento mínimo de 2 metros entre pessoas. Então, uma área de escritório de 100 pessoas, que antigamente estava numa área de 700, de 500 metros, de 500 a 700 metros quadrados, precisa hoje de 1.000. Então, por outro lado, há uma tendência de precisar mais área para a mesma quantidade de pessoas. Ou Sim, não, com o espaço que ele tinha, ele coloca menos gente, porque tem bastante gente em home office. Não estou vendo que é uma tendência para um único lado, mas que vai ter muito home office, sim, mas os escritórios corporativos continuam com menos gente. E aí pode ser uma chance, sim, e uma tendência de você precisar de mais área, ao contrário. Porque no começo foi, vamos todo mundo para cá, fecha o escritório. Eu mesmo fiz, eu estou em home office desde 18 de março do ano passado. correto. Agora, eu vou precisar de todo mundo no meu escritório todo dia? Não. Então, eu posso ter, com a mesma área, de repente, metade das pessoas. Posso evitar a quantidade de reuniões, que é uma coisa absurda. Isso é uma fonte de poluição danada. Você coloca numa sala uma pessoa a cada 1 metro quadrado, Correto. 1,5 metro quadrado, é gente do lado da outra. Então, Sim, isso é proximidade, isso é risco de transmissão, não é ar-condicionado que resolva isso. Você pode mitigar com sistemas de tratamento de peróxido, seja o que for, de aumentar a filtragem. Existe tecnologia para você mitigar o problema, mas não consegue resolver 100%.
A gente não tem remédio 100%, a gente não tem vacina 100%. Correto. Então, falar que ar-condicionado vai resolver 100%, impossível, não existe nem tecnologia, sempre tem um 99, alguma coisa por cento. Legal. Olha, eu vou te falar, a gente aqui na A TV... manutenção é a coisa mais importante disso tudo, porque a gente põe tudo no papel, depois o cara joga fora o filtro na primeira troca. Pois é. A manutenção e aquilo que você falou na primeira resposta, que eu achei muito interessante, até porque normalmente você ouve isso de médicos, não de engenheiros, mas essa da conscientização das pessoas para o respeito às normas sanitárias, porque também não adianta você ter um sistema, por melhor que ele seja, se as pessoas insistem em não praticar esse distanciamento, em não usar máscara, em não usar álcool em gel, em não lavar as mãos, em não ter higiene direito, não vai adiantar nada, né? A contaminação por proximidade é muito mais rápida do que a contaminação com ar-condicionado. Se o ar-condicionado você consegue fazer uma boa diluição, então você vai manter seus níveis de contaminantes baixos. É possível eliminá-los 100%, mas você vai mantê-lo dentro de uma faixa que é adequada, uma concentração baixa. Então, é a mesma coisa, você tem lá, tem um amigo do Sul, já fala, você tem contaminação, você tem aquela tinta branca lá, vai jogando tinta marrom lá, ver o que acontece, ela fica marrom. Né? Então, maravilha. Raul, então eu ficaria aqui mais algumas horas batendo papo, porque tem muita coisa a aprender com você, mas infelizmente o tempo da televisão é implacável. A gente vai falar mais vezes. Se você tiver algo que queira acrescentar que eu não perguntei, fique à vontade. Eu não fui muito a fundo nessa parte de normas, as coisas, porque quem está falando para engenheiro, eles sabem de cor isso tudo. As fontes nós temos na Brava uma parte desse muito bem estruturado lá, com muitas fontes de pesquisa, muito boa temperatura. O pessoal lá da Brava fez um trabalho muito bom, muito bom. Então, boas coletâneas de informações, pode ir lá no site da Brava, na parte de combate à Covid, que tem muita informação técnica lá. Tá ótimo. Agora, eu volto a frisar. Se hoje você faz uma instalação atendendo às normas atuais, nós já estamos com 90% do problema resolvido. Legal. E lógico, sempre chame um projetista, né? Sem dúvida nenhuma. Não é? Correto. É inevitável. É bom. Tá certo. Raul, obrigado pela entrevista e até uma próxima. Ok, obrigado pelo convite. Espero ter atendido o objetivo seu. Com certeza. Atendeu e atendeu muito bem. Okay. A gente vai falar mais vezes. Raul José de Almeida, da Técnica Projetos, engenheiro mecânico, falou com você.